Oi pessoal, olha só o meu primeiro sushi. Eu fiz e resolvi gravar pra vocês como que foi que eu fiz. Primeiro a gente começa pelo arroz. Coloquei 2 xícaras de arroz e coloquei só um pouquinho de água, o suficiente para poder mexer esse arroz, para poder soltar todo o amido, ó. Depois que ele solta todo o amido, fica uma água bem branquinha, a gente vai enxaguar aí de 3 a 4 vezes, tá? Eu acabei enxaguando 4 vezes, mas a água não sai totalmente branca. Depois disso, eu escorri bem e transferi para uma panela média. Eu queria que ela fosse até menor que essa. Coloquei 2,5 xícaras de água, levei na menor boca do fogão e cozinhei em fogo baixo até começar a borbulhar. Borbulhou, eu coloquei bastante peso para não evaporar. Depois eu deixei descansar 20 minutos e tirei aquele arroz que ficou embaixo grudadinho, sabe? E temperei. Vou deixar na descrição o tempero porque esse eu usei tempero pronto. A gente vai abrir esse arroz como se estivesse cortando ele. A gente não vai mexer não, tá? Só se for de baixo pra cima, igual eu tô fazendo aí. E ele tá pronto pra usar. Peguei um pepino e cortei um pedaço. Fica melhor cortar um pedaço do meio do pepino. E eu descasquei ele, ó. Descasquei e tirei uma segunda camadinha, bem fininha, tá vendo? E a gente separa só as sementes. Depois eu fatiei ele bem fininho, ó. Fininho mesmo, dá uma olhada de como ficou. Depois desse processo, eu só deixei reservadinho. Enquanto isso, eu fui lá e fiz a mesma coisa com a cenoura. Cortei o tamanho, só que não dava pra descascar. Então, eu coloquei em fatias bem finas, bem fininhas mesmo. Você pode até cortar no mandolim se você quiser. E depois cortei em tiras finíssimas também. Temperei com óleo de gergelim e levei pra panela pra ele poder ficar um pouquinho macio. Antes de enrolar, eu peguei essa minha tabuinha aí de umbu e enrolei plástico filme para poder não sujar ela, tá? Coloquei a minha alga aí e fui colocando porções do arroz. Eu não medi a quantidade porque eu fui colocando a olho e queria colocar bem pouco para não ficar aquele sushi arrozudo. Coloquei o pepino, coloquei a cenoura e coloquei salsinha picada. Agora, para enrolar, foi um pouco difícil, mas eu acabei conseguindo. Vai enrolando e apertando, enrolando e apertando, e o bambuzinho ajuda bastante. Olha só como fica lindo. Eu cortei no meio e depois acabou rendendo para mim 8 pedacinhos de sushi desse daqui de legumes. Ficou bem bonitinho, bem gostoso e saboroso. Vamos pro segundo agora. Eu molhei a mão com água, que vai ficar bem mais fácil da gente modelar o arroz. Você vai apertando, amassando, você consegue fazer o formato que você quiser. Eu fiz aí, não sei que formato é esse. Peguei a água e medi o tamanho do arroz, só que eu cortei um dedinho a mais, porque eu preciso que sobre um espaço em cima do arroz que a gente vai colocar uma cobertura sobre esse arroz. Depois de tudo cortado, enrolei. Cortei o excesso de água e coloquei um pouquinho de arroz para essa alga grudar, que é o arroz que faz ele grudar. E deixei, tá vendo como sobra um espacinho em cima? Coloquei um pouquinho de milho a olho e essa maionese japonesa. É de lá a maionese, tá? Comprei no mercadinho japonês mesmo. Mistura bem tudo a olho mesmo e a gente vai colocar essa cobertura ali, ó, no nosso sushi que a gente fez. Lembra que a gente deixou o espacinho? Foi pra colocar esse milho aí temperado, tá? A gente coloca e reserva, tá pronto o segundo. O terceiro também a gente vai usar pepino, olha só. Cortei em um tamanho razoável, cortei ao meio e tirei o miolo do pepino, tá? Você pode tirar com uma colher, com algum utensílio que você tem aí e ache mais fácil. O importante é tirar toda a semente. Molhei a minha mão novamente e modelei uma bolinha de arroz, um retângulo, que coubesse aí dentro desse pepino. Tá? E eu deixei separado todos eles prontinhos. Depois eu peguei uma porção de camarão, bem pouca, e temperei só com sal e pimenta. Joguei um pouquinho de azeite para poder temperar esse camarão e levei para a panela para dar uma dourada dos dois lados. Mas esse é processo rápido, acho que não deu nem 3, 4 minutos, tá? Depois eu coloquei um pouquinho de cream cheese apenas para esse camarão ficar grudadinho aí, para ele não cair. E ficou uma graça, sem contar que foi o melhor, o mais saboroso. Agora, esse foi muito desafiador. Gente, confesso que a próxima vez eu vou comprar um salmão pronto, fatiado. Eu limpei um salmão inteirinho e foi muito difícil. Essa parte foi a mais fácil que vocês estão vendo. Eu peguei um pedaço do salmão e cortei em tiras. Na nossa alga, eu coloquei um pouco de arroz. Igual eu falei pra vocês, a olho, pra não ficar muito, tá? Então, fui colocando, apertando aí pra poder grudar na alga, deixei um espacinho lá em cima. Coloquei uma fileira de cream cheese e coloquei o nosso salmão cru, tá? Ele tá cru. E aí, a gente vai no processo de enrolar, apertar, enrola, aperta, pra ele ficar bem bonitão, bem enroladinho, ó. Ficou uma graça, gente. Ficou perfeito. Pra mim, esse aqui tá ótimo.
E foi assim a nossa noite do sushi. Deixei tudo bem preparadinho, bem bonitinho. Tem o nosso sushi aí com salmão cru. Esse a minha filha pediu porque tava na embalagem do arroz. Ela queria comer igualzinho. Esse de camarão, gente, ficou perfeito. Esse de legumes, maravilhoso. Tem um sabor bem diferente. Sobrou um pouquinho de camarão, deixei aí pra gente comer e não jogar fora. A maionese de milho é maravilhosa. Faz e me conta.